Olá, este vídeo se refere à segunda e última parte do capítulo do livro No Mundo Maior, o terceiro capítulo, que se denomina A Casa Mental, né? Na primeira parte, nós vimos que André Luiz, junto de Calderaro, seu instrutor, em busca, em auxiliar, melhor dizendo, uma entidade encarnada, hospitalizada, ele nota, André Luiz, que esta pessoa está deitada na cama prostrada e junto dele uma entidade do plano espiritual, ungida neste corpo ali, numa simbiose, numa união indescritível. E Calderaro, a fim de que André Luiz possa começar o seu treinamento a respeito do mundo maior, que é o mundo da nossa mente, pede que André Luiz verifique o cérebro primeiro do espírito encarnado e depois do desencarnado. E, assombrado, André Luiz percebe a semelhança incrível entre os dois cérebros, né? E aí nós vamos ter agora, na segunda parte, os esclarecimentos de Calderaro a respeito da mente, né? E assim continua André Luiz descrevendo que o prestimoso mentor, então, argumentou: André, depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Ou seja, aliás, este é, como já dizia o nosso companheiro lá de Bauru, Richard Simonetti, né, ele tem uma obra escrita sobre suicídio, né, que o maior sofrimento de um suicida é ele descobrir que nem não morreu após praticar o ato impensado na realidade, né? Depois da morte física, o que é mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui nós aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve, mais prática, uma vez que nós somos o ser pensante, né? Hoje ainda nós não temos uma clareza do que é o espírito, apenas que, segundo no livro dos Espíritos, eles nos instruem de que para nós é como se fosse uma luz. Porém, luz ainda é matéria e espírito não é matéria, né? Então, nós, espíritos, somos condicionados numa matéria primeira mais leve, mais sutil, mais prática, que é o perispírito, né? E após o sepulcro, é fruto igualmente do nosso processo evolutivo, ou seja, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual evolui, assim como também o nosso corpo material. Nós, André, não somos criações milagrosas destinadas ao dono de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiências em experiência de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida da consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende os rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Ou seja, a crisálida, ou seja, a formação do princípio inteligente da qual nós somos herdeiro, ela transita pelos reinos minerais, vegetais e animais, despertando na criação divina nós como seres humanos. Em verdade, André, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa, até porque a doutrina espírita adota o princípio evolucionista. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade,
Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós e os seus filhos. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, Calderaro indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio, André, ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba na tépida água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritas de ontem, mas a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No nosso sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, André, e sede das atividades subconscientes. Figuremos-nos como sendo o porão da nossa individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região de córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis de Calderaro empolgavam-me. Era educador da mais elevada estirpe, ensinava sem causar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente, é lógico. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, é no subsolo do castelo, é no porão. E é aí, como diz aqui Calderaro, que nos ensina, né, que é neste subsolo, nesse nosso subconsciente, que nós registramos e temos lá arquivadas todas as nossas experiências de todas as existências pregressas, né? E isso faz com que todos nós tenhamos, na vida presente e também nas futuras, as as tendências que nós carregamos de tudo aquilo que nós já fizemos, experimentamos ou que fomos. Ou seja, todos nós temos a nossa existência voltada subconscientemente com as nossas tendências, sejam elas boas ou más, né? Evidentemente que nós estamos presentemente na vida para sempre nos aperfeiçoarmos. Tanto é verdade que temos essas tendências, essas tentações das existências anteriores, que Jesus, o sublime mestre, né, na sua prece, a mais completa que nós conhecemos, ao final da prece do Pai Nosso que ele nos deixou, ele nos diz assim: ó Pai, não nos deixes cairmos em tentações, porque elas vão existir na nossa vida sempre.
faz parte do nosso processo evolutivo, pois é só através das provações, das tentações que nós vencemos, é que nós conseguimos evidenciar as nossas virtudes e avançar na nossa evolução. Continuando, no segundo piso, no piso do nível do andar do castelo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Ou seja, é no nível da consciência que nós, espíritos imortais, temos aqui a dominância das nossas tendências inferiores, procurando melhorarmos a cada vez mais, eliminando os defeitos, vícios e adquirindo virtudes. E no nível terceiro, no sótão, que seria, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, que é lá no porão, na subconsciência. No outro reside o esforço e a vontade, no nível terro, que é exatamente o nível consciencial, na qual nós atuamos com a certeza e a consciência de que somos espíritos imortais. E no último, no sótão, demora o ideal e a meta superior a ser alcançada, ou seja, aquele almejo da nossa existência como espíritos puros. Distribuímos assim, André, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Linda esclarecimento que nos traz sobre o nosso mundo, o mundo da mente. Verificando-se uma pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, seguindo o antigo veso de inquirir. André Luiz adora perguntar, e as perguntas deles esclarecem a todos nós. As preciosas explicações que eu vira não poderiam ser as mais simples, mas nem as mais lógicas. Entretanto, perquiri a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Ou seja, nós sabemos que na matéria nós somos moldados pelo nosso perispírito, onde jaz ali o cérebro de ação do espírito no corpo fluídico, no corpo perispiritual. Será que esse também adoece? André continua nas suas inquirições. Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Calderaro registrou-me as indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui, André, as moléstias físicas propriamente ditas, que quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da fala, ou de um Wagner Jorreg, que se dedicou à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece com um violino em capacidade para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma das suas cordas desafinadas. Não devemos, André, nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade
de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isso é caso pacífico. Referir-nos-emos tão só a manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta, André! Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstias da alma? Que o ódio não constitui morbo terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não podemos ainda, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais a caminho de conquistas mais alcandaradas. Não podemos, André, descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joerar concepções, de modo a não interromper a marcha evolutiva. Milhões vivem aqui na carne ou em nossas linhas mais baixas da evolução, sob o guante da atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente nas soluções de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São duendes em desesperos, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentoras luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos de queda. O gênero de vida de cada um nos invólucros carnais determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do campo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos através dele, pois unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Percebendo a atenção com que eu lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significadamente e perguntou: Compreendestes, André? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, ele prosseguiu: Examinemos aqui os dois enfermos, um na carne, o outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, ou seja, lá do sótão, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, no âmbito do nível térreo da nossa mente, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. É no nível da consciência que nós podemos aprimorar os nossos caminhos. Cair o destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, se asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, eles estão loucos, André. Embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual.
Dispunha-me agora a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personalidades em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala, meu amigo, tuas ansiosas indicações. Acalma-te, André. No transcurso de nossos trabalhos explicar-te-ei quanto estiver ao alcance dos meus conhecimentos. E aqui nós findamos a segunda e última parte do episódio 3, a casa mental, esses esclarecimentos importantíssimos para nós sabermos como nós nos situamos aqui na vida, lembrando sempre que no nosso subconsciente que estão registradas todas as nossas experiências e dela trazemos as nossas tendências boas ou as não tão boas. No nível do terra, na nossa consciência, é onde nós podemos dominar as más tendências e aprimorar as boas tendências. E no terceiro andar, no supraconsciente, é onde nós podemos e devemos alcançar a consciência de sermos espíritos imortais e ascendermos à espiritualidade maior. No próximo vídeo, nós iniciaremos o capítulo 4 do livro No Mundo Maior, que se intitula Estudando o Cérebro. Fiquem com Deus e muito obrigado.